Olá pessoal, vamos então à segunda parte da minha aula sobre a relação entre a tecnologia e a organização do trabalho. Já tivemos uma primeira parte, falamos sobre o Taylorismo, sobre o Fordismo, né? Vamos continuar falando sobre então o modelo industrial fordista, taylorista inicialmente, depois vamos falar sobre o toyotismo, né, e algumas outras modalidades de organização do trabalho. Conforme a gente já viu, o modelo industrial fordista e taylorista, aquele modelo que tem como símbolo a linha de montagem, mostrada tão bem no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Esse modelo industrial fordista, taylorista, ele surgiu e se espalhou, se disseminou pelo mundo na década de 1920. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial que esse modelo se consolidou de uma forma definitiva, né? Definitiva durante, evidentemente, um certo tempo, né? Na história nada é definitivo. O modelo fordista taylorista, né, ele se expande e se consolida no pós-Segunda Guerra Mundial, num período de forte crescimento econômico, especialmente nos países mais desenvolvidos, né, onde aquele período entre a segunda metade da década de 1940, ou seja, o imediato pós-guerra, né, até meados da década de 1970, né, até a crise econômica, né, que ocorreu, né, deflagrada pelo choque do petróleo em 1973, mas que evidentemente não foi causada pelos preços do petróleo, o aumento dos preços do petróleo, né, foi apenas o seu estopim, né. Esse período, então, que pega o final dos anos 40, os anos 50 inteiros, os anos 60 inteiros e a primeira metade da década de 70 aproximadamente, é um período que ficou conhecido como os 30 anos dourados. Os 30 anos dourados, é claro, para os países desenvolvidos, para os países ricos, né, da América do Norte, Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, né, o Japão, que se reconstruiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, e chega nos anos 60 como uma das maiores potências econômicas do mundo, a Austrália, Nova Zelândia, etc. Essa parte do mundo, então, viveu os chamados 30 anos dourados. Um período de muita prosperidade, né? E um período que é muito associado à vigência do chamado estado do bem-estar social. É um período em que os trabalhadores da Europa, dos Estados Unidos e do Japão alcançaram um padrão de vida bastante confortável. O estado do bem-estar social, ele está associado, né, à conquista de salários cada vez mais altos para os trabalhadores, né, e também a todo um conjunto de benefícios sociais muito importantes garantidos pelo Estado. Quais são esses benefícios? Aposentadoria digna, uma boa assistência de saúde, educação pública de qualidade e o pagamento de pensão pelo Estado nos casos de desemprego, né? O seguro-desemprego. Essas conquistas, esses benefícios, eles são conquistas da classe trabalhadora. São o resultado de uma longa trajetória de lutas, né, dos trabalhadores nesses países, né, nesses países da Europa, América do Norte, né, uma trajetória que vem desde o século XIX, né, de greves, de muitas outras lutas da classe trabalhadora, né, lutas que na sua maioria
foram articuladas, né, e lideradas por sindicatos e também por partidos de esquerda, partidos comunistas, socialistas e social-democratas. Por que que, a partir de um certo momento, as classes dominantes, né, os empresários, a burguesia, por que que eles aceitaram, né, sem reclamar durante um certo tempo, né, essas conquistas sociais da classe trabalhadora? Em primeiro lugar, estou falando do contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que se vivia o período da Guerra Fria. Naquele período, do ponto de vista dos empresários, o estado do bem-estar social era uma maneira de manter os trabalhadores tranquilos, digamos assim, né? Manter os trabalhadores acomodados ao sistema capitalista, abrindo mão de propostas revolucionárias. Era como se fosse uma barganha, né? Os operários aceitavam, né, as regras do jogo do sistema capitalista, né, e, em troca, eles recebiam benefícios sociais bastante amplos, bastante generosos, né? Isso naqueles países que tinham atingido um nível de riqueza que permitia esse tipo de concessões, né, por parte dos setores mais ricos da sociedade. E, ao mesmo tempo, né, esses benefícios sociais também eram, de certa forma, positivos para o funcionamento do sistema, né, porque eles traziam como consequência o aumento do poder de consumo das massas, da população de um modo geral, né? Então, isso também era benéfico para os capitalistas, para os empresários, que podiam contar com um amplo mercado interno para os seus produtos. Aqui teve um probleminha, vamos ver. Um probleminha aqui no meu computador. Vamos ver se resolve isso logo. Eita. Travou aqui o meu computador. Pronto, vamos continuar, sem precisar cortar essa gravação, né? Eu falava sobre o estado do bem-estar social, né? Nesse sistema, o Estado, como é que funcionava, né? O estado do bem-estar social? Como é que essas conquistas sociais, esses benefícios para a classe trabalhadora podiam ser viabilizados, podiam ser exercidos, né? O estado do bem-estar social, né, ele tem no seu centro a atuação do Estado como um grande gestor do sistema econômico. Nesse sistema, o Estado cobra altos impostos de toda a sociedade, principalmente das empresas, utilizando esses impostos para financiar, então, esse conjunto tão amplo, tão generoso de benefícios sociais em favor da classe trabalhadora. Esse sistema funcionou muito bem durante aproximadamente 30 anos e entrou em crise a partir da segunda metade da década de 1970. Como é que foi essa crise? As taxas de lucros das empresas caíram muito. O capitalismo, como sabemos, ele é movido, né, pela busca do lucro. Se o lucro dos capitalistas cai, nós temos uma situação de crise, né? Foi isso que aconteceu, né? Houve uma queda também da produção industrial, né? A produção industrial passou a apresentar uma tendência de estagnação,
os investimentos privados, né, diminuíram bastante, e no outro lado, né, como consequência, né, dessa diminuição dos índices de crescimento econômico, dessas tendências recessivas, né, na outra ponta começa a aumentar a inflação. A inflação, que é um sintoma muito importante de desequilíbrios na economia. Os empresários estavam descontentes, achando que os salários dos empregados estavam altos demais e que eles, os empresários, estavam arcando com uma carga de impostos muito pesada. Diante dessa situação de crise, né, na busca de uma resposta, do ponto de vista dos capitalistas, ganha impulso uma outra proposta política bem diferente daquela do Estado do bem-estar social. Ocorre a partir dos Estados Unidos, no governo do Ronald Reagan, na década de 1980, e um pouco antes disso, na Inglaterra, no governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. A partir desses dois líderes do sistema capitalista, ocorre uma ofensiva dos grupos políticos dominantes em favor de toda uma agenda em que se destacam propostas como a desregulamentação da economia, a privatização das empresas estatais e o desmanche daquele contrato social que existia entre o capital e o trabalho, diminuindo ou cortando aqueles benefícios do estado do bem-estar social. Surge a ideia da austeridade fiscal, do corte dos gastos públicos. Esse foi o início de um novo modelo econômico, um modelo que vigora até hoje, com algumas modificações, algumas adaptações, né, que vigora em todo o sistema capitalista, um sistema que ficou conhecido e que é conhecido hoje no mundo inteiro como o neoliberalismo. Neoliberalismo que o governo brasileiro, né, sobretudo a partir, né, do governo do Temer e agora no governo do Bolsonaro, né, tem uma proposta que tem sido implementada de uma forma bastante drástica, digamos assim, né, de 1916 para cá, também no Brasil. Quais que eram os objetivos dessa mudança, né, dessa mudança que resultou no sistema neoliberal? Vou mencionar aqui três, para não esticar demais essa história. Os objetivos da guinada neoliberal eram aumentar a produtividade do trabalho e a renda do capital, primeiro objetivo. Um segundo objetivo, cortar direitos trabalhistas e benefícios sociais, enfraquecer especialmente os sindicatos que são os grandes defensores desses direitos e desses benefícios, né? E em terceiro lugar, globalizar a produção e os mercados, aproveitando as condições mais vantajosas para se obter lucro em qualquer lugar do planeta. Portanto, a chamada globalização neoliberal. Essas ideias do neoliberalismo, em poucos anos, né, a partir da década de 1980, elas se tornaram dominantes no mundo inteiro. A adoção desse sistema neoliberal, ele vai coincidir com aquela revolução tecnológica que nós já falamos, já abordamos na nossa aula anterior, quando nós falamos, vocês devem se lembrar, do impacto dos computadores na atividade econômica. Os computadores que, a partir dos anos 80, eles cada vez mais se tornam onipresentes, né, em todos os campos da vida. Do mesmo modo, né, a internet, né, a internet que surge nos anos 90, né, a internet que vai permitir a comunicação instantânea
no mundo inteiro, é uma revolução nas comunicações, a internet que vai servir de base para a instalação de redes virtuais que vão ser instaladas dentro de cada empresa e entre as diferentes empresas e no mundo inteiro, no sistema econômico inteiro, né, na sociedade inteira, a nível global. Né. Tudo isso vai, né, ali dar suporte também para essas transformações, né, que são implementadas no campo das ideias e no campo da política pelo neoliberalismo. Nos processos industriais, que é o foco aqui da nossa conversa, esses processos industriais eles vão receber um forte impacto dessa revolução tecnológica que vai viabilizar uma automatização cada vez maior das tarefas da produção industrial, né, e a introdução de robôs. Né, entramos na era da robótica. Robôs que passam a realizar aquelas tarefas mais mecânicas que antes eram feitas por operários. Né? Um filme como Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né, jamais poderia ter sido feito na nossa época, porque aquele trabalho, né, ali, né, do peão de fábrica, que fica na linha de montagem, né, girando ali uma porca, apertando um parafuso, né, essas tarefas, evidentemente, essas tarefas mais brutas, mais mecânicas, né, cada vez mais elas são feitas hoje pelas próprias máquinas, né, ou por robôs. Né. Então, essa revolução tecnológica, né, ela vai ter um forte impacto dentro das fábricas, ela vai criar condições para mudança na própria maneira, né, de se produzir. Né? E é importante né, dizer também, né, situar isso no contexto, né, em que essas transformações vão acontecendo, né, o surgimento do neoliberalismo e a revolução tecnológica, tudo isso se dá num contexto político e geopolítico internacional marcado pelo final da Guerra Fria. O final da Guerra Fria com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né, o triunfo dos Estados Unidos no embate contra o seu rival, né, os soviéticos. Né, então é um contexto, esse contexto do final dos anos 80, início dos anos 90, um contexto em que se fortalece o capitalismo em escala global, né, com o enfraquecimento de propostas alternativas ao sistema capitalista. Nesse contexto de mudanças, aquele modelo taylorista, fordista, já não fazia mais sentido. Esse modelo que foi fundamental para todo o desenvolvimento industrial e o crescimento econômico na maior parte do século XX, a partir dos anos 80, dos anos 90, esse modelo ele se torna um problema, ele se torna um obstáculo para o aumento da produtividade e para o aproveitamento pleno das novas tecnologias em proveito dos lucros dos empresários. Nesse momento, né, é preciso lembrar, né, que essa mudança, né, tem o seu lado positivo, né, do ponto de vista, né, das condições de vida daquelas pessoas que trabalham, né, na produção industrial. Né. Vamos lembrar que o taylorismo, o fordismo era e é, porque ele continua existindo, em certa medida, em certa escala, né, o taylorismo, o fordismo era e é um sistema desumano de organização do trabalho. É um sistema em que o trabalhador é tratado como se fosse uma máquina, um apêndice da máquina, um trabalhador alienado de qualquer autonomia no processo produtivo. Porém, por outro lado, é preciso, né, a gente assinalar também que esse sistema fordista, taylorista, esse sistema da linha de montagem, ele também trouxe algumas vantagens para a luta dos trabalhadores
e das trabalhadoras, né, no mundo inteiro. Naquela velha fábrica do filme Tempos Modernos, qual é o contexto social que nós temos? Temos imensas fábricas, fábricas enormes com suas chaminés, fábricas que reúnem no mesmo espaço milhares de operários, operários que convivem ali o dia inteiro nas mesmas condições. Esse contexto ele gera um sentimento de solidariedade de classe, uma ideia de coletivo, uma percepção coletiva de que aqueles trabalhadores compartilham interesses comuns, compartilham uma realidade comum. Então, compartilham interesses que são opostos aos interesses dos patrões. Essa fábrica fordista, taylorista, ela favorece, né, em grande medida, a resistência dos trabalhadores contra a exploração que eles sofrem nos seus locais de trabalho. O que é essa resistência? De um lado tem a resistência individual, que nem sempre é consciente, uma resistência, uma rejeição àquela situação opressiva, que acontece de várias formas. Por exemplo, o chamado absenteísmo. Absenteísmo são as faltas frequentes ao trabalho, faltas que em certa medida poderiam ser evitadas, né? Se manifesta num certo corpo mole, numa busca, né, de evitar o desgaste físico do trabalhador, né? Uma resistência que se expressa no boicote ao esforço da empresa para aumentar a produtividade. De outro lado, existe também uma resistência coletiva daqueles trabalhadores da linha de montagem fordista. É uma resistência coletiva que, conforme eu disse agora há pouco, é articulada pelos sindicatos. Uma resistência que se expressa na forma de greves, de operações tartaruga. Operação tartaruga, né, como o próprio nome já diz, né, os trabalhadores combinam de reduzir o ritmo do trabalho como uma forma de pressionar a empresa a aceitar alguma reivindicação. Então são formas de resistência coletiva, né, em que se luta, é claro, em primeiro lugar por salários mais altos, por melhores condições de trabalho, mas também por outras demandas mais políticas, mas dentro da micropolítica das empresas. Os trabalhadores, organizados pelos seus sindicatos, reivindicam uma participação maior na gestão, no comando das empresas, né, através de representantes eleitos, né, e, em certa medida, conseguem alguns avanços, né, nesse sentido. Com a chegada do neoliberalismo, entre os anos 70 e os anos 80, e daí para frente, né, as empresas elas se sentem estimuladas, elas sentem que existem condições políticas favoráveis para desmontar os velhos esquemas do taylorismo, né? Sentem condições políticas e condições tecnológicas também, né, de superar aquele sistema, né, que vigorou na maior parte do século XX. Então, essa indústria fordista, taylorista, ela vai ficando para trás, vai sendo superada, né, por novas formas de organização do trabalho muito mais flexíveis, né? Uma nova modalidade de organização do trabalho se implanta gradativamente, na parte mais moderna, na parte mais avançada das indústrias no mundo inteiro, né? Começa a vigorar, né, aquilo que ficou conhecido como o toyotismo. Toyotismo, como o próprio nome já diz, ele surgiu no Japão, nas fábricas da Toyota. Ele já existia há muito tempo. O
Toyotismo foi implantado, os princípios do toyotismo, né, foram implantados já na década de 1950 no Japão, né? Porém, a partir do final dos anos 70, esse sistema ele é copiado, ele é imitado no mundo inteiro e se torna um novo modelo de excelência para o funcionamento das fábricas. É uma mudança que não diz respeito apenas às formas de organização do trabalho, mas também às tecnologias que são implantadas, introduzidas no processo do trabalho, né? Tecnologias, né, que são impulsionadas pelo uso de computadores e de robôs no processo produtivo, né? Numa transformação, né, uma transformação que é também conceitual, né, uma transformação que é muito forte no plano das ideias, com novos conceitos que hoje em dia eles estão bastante banalizados, né? Qualquer pessoa entende quando a gente fala, por exemplo, just in time, ou qualidade total, né? Mas que nos anos 80, né, eram termos novos, né, que passaram a ser associados ao funcionamento das empresas de um modo geral. Just in time, para quem não sabe, é um sistema que tem como objetivo fabricar a quantidade exata de um produto, de acordo com a demanda. As fábricas do toyotismo, né, elas operam, elas trabalham estreitamente vinculadas à demanda, os pedidos que vêm da outra ponta, né, que vem da ponta do comércio, que é onde a indústria se encontra com o consumidor, né. A ideia é, em vez de produzir o máximo possível, a máxima quantidade de bens, né, daquela mercadoria, que é ali o produto, né, daquele processo industrial, se produz apenas exatamente aqueles produtos que já têm uma demanda certa, uma demanda garantida, né, controlando com muito cuidado, né, rigidamente, a matéria-prima, né, para se evitar qualquer tipo de desperdício e para evitar a formação de estoques, aqueles produtos que são feitos e que acabam ficando empilhados nos depósitos, nos armazéns, sem serem consumidos, né? Tudo isso é considerado custo desnecessário, que o sistema Just in Time vai então procurar eliminar. Na parte das relações de trabalho, o elemento principal do toyotismo é uma maior participação dos operários nas decisões que são tomadas no chão da fábrica. É um envolvimento maior do trabalhador no processo produtivo. O sociólogo Ricardo Antunes, autor do texto que eu publiquei aí no Moodle, Ricardo Antunes, professor da Unicamp, né, sem dúvida a maior referência na academia, na Universidade Brasileira, no que diz respeito ao estudo do mundo do trabalho, né? Num livro dele, chamado Os Sentidos do Trabalho, ele tem aqui um trecho que eu selecionei para vocês. Esse meu computador aqui está muito menos do que perfeito. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo. Ou se eu vou ter que interromper aqui essa transmissão. Ok, gente, vou dar uma parada então, interromper essa segunda parte por problemas técnicos, né? Então, aguardem uma terceira parte desta aula, né, em que eu vou dar sequência ao que eu estava dizendo. Ou será que eu consigo agora?
De fato, eu vou ter que interromper, então, desculpem a falha técnica, e então peço a vocês que continuem acompanhando essa aula na próxima postagem, que vai ser a terceira parte. Então, até daqui a pouco.